Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o triângulo da exposição. Esse tema que é obrigatório para você que quer dominar o seu equipamento, comandá-lo totalmente ali de forma manual. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai sair daqui controlando aí, manuseando o seu equipamento e obtendo assim os melhores resultados de forma manual, sem necessariamente ter que estar precisando do modo automático ou dos outros modos pré-programados da sua câmera. O triângulo da exposição ele é composto por três principais pilares: o ISO, a abertura do diafragma e a velocidade do obturador. São essas três coisinhas aí que vão definir se a minha exposição vai ficar boa, vai ficar muito escura ou muito clara. Mas o que significa cada coisa? O ISO é um valor que indica a sensibilidade do sensor de uma câmera. Valores mais altos de ISO quer dizer que o sensor ele está mais sensível à luz, e valores mais baixos de ISO significa que ele está menos sensível à luz. Na prática, o ISO ele trabalha em conjunto com os outros dois pilares que nós vamos falar mais à frente. Então, quanto maior for o número do ISO, uma imagem mais clara nós vamos ter, porque o nosso sensor ele vai estar mais sensível à luz. E quanto menor for esse número, mais escura vai ser a nossa imagem, porque o sensor vai estar menos sensível à luz. Mas há uma ressalva aí. Se você, assim como eu, utiliza câmeras de sensor cropado, de sensor APS-C, ao subir demais a numeração do seu ISO, ao deixar o seu sensor ali muito sensível à luz, você vai adquirir uma coisinha chamada ruído, quando você está em ambientes com pouca luminosidade, com pouca luz. E aí você vai até vai ter uma exposição boa, você vai ter uma imagem clara, mas em compensação, em contrapartida, você vai adquirir ali para a sua foto ou para o seu vídeo ruídos. E consequentemente também a qualidade da sua imagem vai cair um pouquinho. Então tente compensar ali no máximo que você conseguir sem ruído. Conheça o seu equipamento. Na Canon T5, por exemplo, que era a câmera que eu utilizava antes da 90D aqui, se eu ultrapassasse o ISO de número 800, a gente tinha muito ruído ali. Eu já até tinha utilizado ISOs maiores que isso, 1600, eu acho que é o dobro, 1600, mas aí já adquiria ruído na minha imagem e consequentemente a qualidade da minha foto ou do meu vídeo também caía. Eu utilizava assim para situações extremas onde eu não tinha o controle ali da luz, por exemplo, não tinha um bastão, não era um lugar aberto assim. Então, para não perder aquela imagem, aquele momento, eu utilizava o ISO um pouco mais alto. Mas quando era, por exemplo, um ensaio fotográfico ou um ambiente ali que eu tinha uma luz controlada, eu utilizava sempre o ISO no mínimo possível. Então fica essa ressalva aí para você, que isso é muito importante. Você já tentou tirar uma foto e ao clicar e olhar, percebe que a imagem ela está um pouco tremida, está borrada? Pois bem, isso acontece porque a velocidade do seu obturador estava muito baixa. Mas o que é o obturador? Se você retirar a sua lente aí da sua câmera DSLR, vai perceber que existe um espelho e ao apertar no botão tirar foto, claro, você vê que ele sobe e volta para o lugar. Esse rapaz, ele é o responsável por permitir a passagem da luz da sua lente até o sensor da câmera. E é justamente essa velocidade, onde sobe e desce aqui, esse tempo entre subir e descer, que a luz vai passar. É isso que vai ditar se a sua foto ela vai ficar nítida ou a sua foto ela vai ficar borrada. A velocidade do obturador ela é representada por essa numeração que aparece aí embaixo. Muito fácil de você identificar, onde vai ter 1/100, 1/320, 1/2000. Isso quer dizer que a velocidade com que o obturador vai subir, abrir e fechar, no exemplo de 1/100, é de 1 centésimo, 1/1000, 1 milésimo. Então essa é a velocidade que o seu obturador ela vai abrir, passou a luz, fechou. O sensor já registrou a foto. É possível que você utilize essa velocidade em até 1, 10, 15 e até 30 segundos inteiros com o obturador aberto. Ele vai levar 30 segundos no máximo ali o exemplo para abrir. Então enquanto ele está aberto, ele está entrando luz para o sensor fazer a foto e em 30 segundos ele vai fechar. Essa velocidade assim de números maiores, 10, 15, 30 segundos, é muito utilizado para fotografias de espaço, estrelas. Então sempre que você vê uma imagem, por exemplo, de astrologia, das estrelas, da aurora boreal, saiba que foi utilizado um tempo muito longo ali, 15, 30 segundos ali,
para fazer aquela foto. E o principal responsável por esse tipo de foto é a velocidade do obturador. Josmi, então como é que eu utilizo aqui essa numeração do obturador para não ter uma imagem borrada? Bom, quanto maior for o número, mais rápido o nosso obturador ele vai abrir e fechar, né? Então procure sempre utilizar velocidades altas. Só aí em casos de, por exemplo, extrema urgência. Ah, Josmi, eu não consigo utilizar uma velocidade tão longa porque vai ficar escura a minha imagem. Então eu tenho que deixar ele um pouco mais lento. Existe uma numeração ali, limite para isso. Eu não lembro qual foi o meu amigo, se foi Cristóvão que comentou isso comigo, eu acho que foi. Que ele fala o seguinte, ó, Josmi, existe uma regra que para cada milimetragem de lente que você utilize, você deixe o dobro da velocidade. Então, por exemplo, se eu estou utilizando a 50 milímetros, eu tenho que deixar no mínimo 100, a velocidade de 1/100, 1/100. Né? Se eu vou utilizar, por exemplo, uma lente 100 milímetros, então eu tenho que deixar o dobro ali, a velocidade do dobro. Então 1/200. Ah, eu vou utilizar uma 70-200. Em 200 milímetros, a minha velocidade mínima tem que ser 1/400. E isso vai facilitar aí para você não ter uma imagem borrada, para você não ter uma imagem tremida. Josmi, eu estou em um ambiente escuro e não dá para utilizar o dobro dessa velocidade, não dá para utilizar uma velocidade tão grande. Qual é o mínimo do mínimo do mínimo que eu posso utilizar? 1/60. E isso 1/60 é com a mão bem fixa, tá? Porque se você deixar 1/60 e fizer qualquer movimento aqui, quando tirar a foto, vai ficar tremida a imagem. Então, segure bem, bote 1/60 e desça a lenha para cima, tá certo? Sempre tenha a mão bem firme ali para evitar que a sua imagem saia borrada. Diferente do ISO e da velocidade do obturador, a abertura do diafragma não encontra-se na nossa câmera, e sim na lente. Mas o que é a abertura do diafragma? Nada mais é do que um dispositivo interno dentro da sua lente, composto por várias lâminas, onde permite a entrada de luz, ou muita luz, ou pouca luz. E como é que a gente sabe quando está entrando muita luz ou pouca luz? Bom, pelos números. Existe uma numeração que, por exemplo, a 50 que eu utilizo, a maior abertura dela é 1.8 e ela vai de 1.8 até f22. Então, quando eu estiver em 1.8, vai estar entrando muita luz. Consequentemente, eu vou ter muito desfoque. E quando eu estiver em f22, por exemplo, vai estar entrando menos luz e eu vou ter um desfoque menor. Então, por exemplo, quanto maior for o número, f8, f16, f22, menos luz vai entrar. E quanto menor for o número, 1.8, 2.0, 2.5, acho que até 3.5 você tem um desfoque legal e entra bastante luz. É igual uma janela. Quanto mais a gente abre, mais luz entra. E quanto mais a gente fecha, pouca luz entra. Entendido o que é o diafragma, eu queria deixar apenas um acréscimo de informação aqui. O diafragma ele também é conhecido como íris. E quando a gente fala íris, o que é que vem à sua mente? O nosso olho, a íris do olho. A lente ela é bem semelhante, é bem parecida com o nosso olho. E se você pegar a sua câmera, fechar um pouquinho mais o diafragma, você vai perceber que ele vai fechar ali um pouquinho. Faça o teste. Chegue em frente ao espelho. Coloque uma luz aqui em frente ao seu olho. Automaticamente, a sua pupila, ou a íris de fato, ela vai fazer isso aqui, ó. Vai fechar. E quando você tira a luz, que fica um pouco mais escuro, ela vai abrir. E por que isso acontece no nosso olho? Muito parecido com a abertura do diafragma, ou por que não dizer igual, né? Porque se a gente abre mais a abertura do diafragma na câmera, é para entrar mais luz e a câmera ela conseguir ter uma imagem clara. Da mesma forma é o nosso olho. Quando se tem uma incidência de luz ali direta, a nossa pupila, né? Vou falar numa linguagem do dia, a nossa pupila ela vai fechar para que a gente consiga controlar aquela luz que está entrando. Só que é engraçado, Deus é realmente incrível, porque o nosso olho faz isso automaticamente. E a nossa câmera, nós que controlamos, nós que comandamos. Então, todas as vezes que falar de abertura do diafragma, lembre-se do nosso olho, lembre-se da nossa pupila. Então, as pessoas até dizem, fulano dilatou a pupila porque viu o amor, porque viu tal pessoa. Mas na realidade, aquele fato ocorreu por conta da pouca incidência de luz, então a pupila aumentou. É muito visível também, eu acabei de lembrar, em gatos. Se você vê, quando está em um ambiente de muita luz,
o olho do gato ele fica bem clarinho, né? Aquela parte preta dele fica bem pequenininha, ele fica bem clarinho o olho. Já se está num ambiente mais escuro, fica bem pretão. Lembra também o gato de botas, quando quer pedir alguma coisa que faz aquela carinha e o olho fica bem pretinho. Shrek! Mas na realidade, aquilo é a pupila que está aumentando, né? Eu não sei de onde surgiu essa ideia de fulano dilatou a pupila por conta de alguém, tal, por conta de tal coisa. Bem pensando também, quando você vai fazer algum exame de vista, alguma coisa assim, é preciso dilatar a pupila, né? Mas eu não sei por que faz isso lá. Eu sei que a gente tem o olho, a nossa pupila abre ou fecha, muito parecido com a abertura do diafragma. Façam um teste aí, depois vocês comentam aqui embaixo. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, considere te inscrever e ativa também as notificações para assim quando postarmos os próximos vídeos você não perder. Aqui no final do vídeo eu vou estar deixando mais 2 que vão ser muito importantes para você que está começando na fotografia, que está começando no vídeo e precisa aí de um help, de uma ajuda para conseguir ali extrair uma melhor qualidade do seu equipamento, e diversos outros temas também nós temos aqui no canal, tá? Então maratona aqui, me manda uma mensagem lá no Instagram, inclusive o link também tá aqui embaixo, tá? Assim que possível eu chego lá para responder todo mundo e é sempre um prazer ter você aqui no meu canal. Tamo junto, meus amigos, e até o próximo vídeo.